Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu vim falar aqui um pouco com vocês sobre escola. Meu nome é Ilana, sou mãe de crianças, né, com altas habilidades por dotação, duas já com essa neurodivergência já identificada e uma que eu irei investigar daqui a uns dias. Mergulhei de cabeça nesse tema após descobrir, né, essa neurodivergência no meu filho mais velho, no meu primogênito, e esse mundo me encantou. Não pelo fato do meu filho ter altas habilidades, mas pelo fato de eu poder ajudar o meu filho a levar uma vida mais tranquila. Porque crianças com altas habilidades de superdotação não é apenas aprender rápido, um cognitivo muito alto, né? Mas a maior dificuldade é a inteligência emocional, que eles têm muita dificuldade, frustram com uma facilidade e eles frustram e além de se frustrar, eles têm dificuldade de se regular. E não é qualquer tipo de frustração ou uma birra como uma criança faz. Claro que fazem birras, mas são assim, bem diferentes, sabe? A intensidade é bem maior. E a dificuldade para voltar a regular é gigantesca. E hoje eu venho aqui falar sobre escola. Meu filho estuda, né? Ele estuda desde novinho, coloquei ele na escola muito cedo, ele tinha 1 ano e 8 meses. Eu coloquei porque eu vi a necessidade do meu filho interagir com outras crianças. Ele tinha muita dificuldade de interação com outras crianças. Então eu coloquei nesse intuito, né, na parte da tarde, para ver se ele conseguia interagir. Não tinha tanta interação no início. Mudei de escola, ele ficou praticamente 6 meses na escola, depois eu troquei ele de escola, coloquei em outra escola. E nessa outra escola, ele já tinha a irmãzinha do meio, né, já tinha nascido. E nessa outra escola, no final do ano, veio a notícia, né, pra gente poder fazer o teste. A avaliação neuropsicológica com o neuropsicólogo do meu filho. Corremos atrás, fizemos a avaliação o quanto antes, tivemos muita dificuldade para achar um profissional que atendesse a idade do meu filho. Meu filho tinha acabado de completar 3 anos de idade. E a maioria dos profissionais não fazia avaliação nessa idade. Falava que não valia a pena, que tinha que fazer mais velho, com 4 anos ou até com 6 anos, a partir de 6 anos de idade. Quais eram as queixas principais da escola? Não obedecia comandos, né? Como sentar, escrever, escutar, não fazia as tarefinhas como se pedia, era agitado, né? Não conseguia ficar quieto fazendo as coisas, sentado igual os outros coleguinhas, enfim. E em casa, quais eram as demandas? Inúmeras. A parte emocional, a gente tinha muita dificuldade com frustração, principalmente porque veio a irmãzinha mais nova. E assim, com a irmã mais nova, ela chegou de uma forma não muito legal. Por quê? Nós tivemos que ficar no hospital para segurar. Ela veio prematura, ele também veio prematuro, mas ele não precisou ficar na UTI nem nada. Ela já precisou ficar na UTI, ficou 19 dias na UTI. E antes disso a gente ficou alguns dias, praticamente uma semana, internada tentando segurar ela para ela não nascer prematura. E mesmo assim não adiantou, ela nasceu prematura. Então, eu ficava muito em Goiânia, porque a gente morava no interior e eu tive ela em Goiânia. E a gente ficava muito em Goiânia, tanto eu quanto meu marido, para dar suporte para a Anali. Eu ia todas as visitas, tirava o leite, era pandemia e minha mãe ficava com o Joviano filho e ela não conseguia levar ele para Goiânia para visitar.
Então ele sentiu muita essa ausência nossa nesse período. E para uma criança pequena, praticamente assim 1 mês de ausência, vendo a mãe uma vez na semana, não foi fácil. E quando ainda a mãe e o pai voltam para casa para ter a vida como era, volta como outra criança. Então para ele não foi fácil. Então nós colocamos na escola para ver se ele interagia, se ele melhorava um pouco o comportamento. E eu sempre senti no fundo do meu coração, né, que o Joviano Filho era diferente das outras crianças. Enfim, começamos a avaliação, né, com a neuropsicóloga. Ela já viu que ele tinha assim uma inteligência fora do comum, mas não obedecia, não escutava, não conseguia escutar uma historinha nem de 1 minuto. Então ela até cogitou a possibilidade dele ter TDAH também e pediu uma reavaliação com 1 ano. Mas já na primeira avaliação veio a neurodivergência de altas habilidades por dotação. Levamos o laudo para a escola. Isso já era 1 ano depois que ele estava estudando nessa nova escola. Levamos o laudo para a escola. E fomos conversando com a escola, orientando, mas sempre tivemos muita dificuldade com a escola. Primeiramente, a diretora ela não queria que a gente falasse para ninguém que ele tinha altas habilidades por dotação. Porque ela falava, porque ele vai sofrer muito bullying, porque os colegas vão falar, se ele é inteligente, ele deveria dar conta de tudo, e essa não é a realidade. De certa forma eu concordei com ela, mas de certa forma eu discordei. Por que eu discordei? Como que vão saber lidar com o meu filho se não sabem que a maioria das vezes ele não tem uma birra, ele tinha uma crise. E que durante as crises ele precisava era ser acolhido com muito carinho e amor. Mas cada crise que ele dava, pela emoção ser gigantesca e não conseguir controlar, e não saber nomear, não saber o que fazer com aquilo que ele sentia, que era algo gigantesco, se eu não informasse as pessoas que convivessem com ele, como que essas pessoas iriam conseguir lidar com meu filho? Como que essas pessoas iriam conseguir ajudar o meu filho? Foi esse o meu pensamento. E nas escolas? Meu filho repetiu o maternal, né, no 2º ano que ele começou a estudar na mesma escola, ele continuou no maternal, para ele aprender a obedecer os comandos, né, que a escola necessitava para ele seguir adiante. Então, nesse ponto, né, nós concordamos com a escola, porque realmente não adiantava avançar ele, sendo que ele não obedecia comando. Não adiantava nada avançar assim que ele sabia o alfabeto inteiro, contar não sei quantos números, mas não sabia escrever, não sabia sentar, pegar no lápis direito para escrever, que ele tinha dificuldade na motricidade fina. Então nós concordamos com a escola e iniciamos as terapias conforme a demanda da escola, beleza. E assim fizemos durante o ano. Teve uma evolução fantástica, fantástica. Mudamos dentro de casa, muitas coisas, todas as demandas que tínhamos em casa, levávamos para as psicólogas e falávamos, aconteceu isso, fizemos isso. Muitas das vezes agimos errado, tanto eu e o meu marido, por não saber lidar. Só que como a gente sempre levava todo tipo de informação e dificuldade que a gente tinha, nós também queríamos, né, e buscávamos um feedback e o melhor a se fazer, e ela sempre nos dava esse retorno. E a gente sempre ia adequando conforme o retorno, né, e a demanda que a gente tinha. Então, tivemos assim uma melhora gigantesca, que tanto é que no final do ano, o Joviano Filho teve uma melhora significativa, não parecia que era a mesma criança, parecia uma outra criança, já obedecia comandos, conseguia fazer as tarefinhas dele, sentava, né? Quando ele terminava, porque muitas vezes ele terminava rápido, a professora sempre punha ele para ajudar, que ele gosta muito de ajudar as pessoas, enfim. Só que tem um pequeno detalhe, a escola não contou para a professora. Do mesmo jeito que a escola pediu para eu não contar para ninguém, a escola não contou para a professora. E eu que comuniquei para a professora, e eu e a professora nós íamos alinhando.
Bom, aí no próximo ano ele ia para o Jardim 1, ele não foi, ele foi direto já para o Jardim 2. Aí no Jardim 2 ele começou a ter uma interação melhor ainda com os coleguinhas. Por quê? Porque eram crianças um pouco mais velhas que ele, da idade dele para um ano mais velho. E ele começou a ter mais interação, ele começou a falar dos amiguinhos dele da escola, dos nomes, tudo. Começou a gostar um pouco mais de ir para a escola. Gostava muito da professora, ele era apaixonado na professora dele. Apaixonado mesmo. E o meu filho, ele é muito amável, ele é encantador. Apesar das crises, das dificuldades, ele é uma criança maravilhosa. E só que, novamente, a escola não comunicou para a professora. Quem comunicou fui eu. E aí eu sempre perguntava para a professora, a gente sempre alinhava, a gente sempre conversava. Meu filho ficou de recuperação em matemática, uma coisa que ele é apaixonado, mas eu usei isso para ensinar para ele que ele não deu o seu melhor, mesmo ele sabendo. Eu não peguei o pior lado da situação, eu fiz o contrário. Eu tentei pegar a situação e transformar ela na melhor para ajudar o meu filho. Ó, meu filho, você poderia não ter ficado de recuperação, porque a irmãzinha ficou de férias, ele não, ficou de recuperação, tinha que ficar mais uma semana não. Isso frustrou ele, mas eu falei, meu filho, sua irmã dedicou, ela não ficou de recuperação, você não dedicou. E é uma matéria que a mamãe sabe que você sabe. Provavelmente ali você não fez com capricho. Então, você não tirou a nota suficiente para poder passar. E aí fui conversando com ele, fazendo isso. No próximo semestre, ele não ficou de recuperação. Ele foi uma criança assim, fantástica, sabe? Obedecendo comandos. E aí eu prometi também para ele, incentivei ele gosta muito de Lego, prometendo um Lego, se ele não ficasse de recuperação só no final do ano. Amanhã até judiou, né? Que poderia ser no próximo semestre, mas não, era no final do ano. E assim eu fiz. E assim eu cumpri minha palavra. No final do ano ele não ficou de recuperação, ele ganhou o Lego. Mas o que eu quero dizer em relação a isso é que, novamente, né, como eu tinha falado anteriormente, a escola não comunica para o professor. E se eu não tivesse sempre essa comunicação clara e aberta com a professora, talvez ela teria muita dificuldade para lidar com o meu filho, porque ela colocava algumas frases para ler no quadro e se ele não lesse de primeira, ele ficava muito chateado. E aí ela entendeu como ele era. Eu acho que um dos motivos que ela entendeu foi pela nossa comunicação. Ela começou a ter um pouco mais de paciência e simpatia por ele. E começou a falar, olha, Juliana, tá tudo bem, da próxima você acerta. E ele começou a não desistir. Então, é importante sim, as pessoas que estão em contato com os nossos filhos, que têm altas habilidades de superdotação, saber sim dessa condição, dessa neurodivergência. Para ter um pouco mais de empatia e para ter um pouco mais de facilidade para saber lidar com essas crianças, porque não é fácil. E cada criança é única. Podem ter milhares de crianças com altas habilidades de superdotação. Cada uma vai ser única, cada uma vai ter dificuldade em uma coisa. Por mais que a maioria seja dificuldade na parte emocional, mas cada um reage de uma forma. Então, realmente precisa ter essa comunicação, essa conversa e essa troca. Eu sempre falava, comigo funciona assim, comigo funciona assado. Às vezes, o Joviano Filho, ele não gosta de fazer aquilo que é preciso. Então, ele enrola. Mas se ele desobedeceu ou não, pode deixar ele de castigo sem ir no parquinho. Eu falei isso na frente dele, dei essa autorização para o professor. Ela, tá bom. Mas ele nunca deu problema. E aí, passou o ano, iniciou-se 2026. Na primeira semana de aula, eu levo meu filho na escola, estou lá e pergunto para a professora. Professora, a escola te passou alguma coisa sobre o Joviano Filho? Tudo? Não, não me passou nada. Novamente, a mesma situação. Com toda a dificuldade que eu tive em relação à escola, né, eu fui estudando, mergulhando de cabeça, conversando com profissionais, converso muito com a neuropsicóloga do meu filho, que ela é maravilhosa, muito acessível, de uma capacidade gigantesca. Fui conversando muito com ela, ela foi me orientando muito o que fazer. Então, sim,
Fiz uma carta, até porque no ano de 2025 a escola estava exigindo da neuropsicóloga que tudo fosse feito via documento, tipo, mandasse um documento. Então eu fiz essa carta, um ofício, encaminhada à equipe pedagógica, solicitando que elaborasse o PEI do meu filho. É o 3º ano que meu filho está na escola. Tem 2 anos, né, que ele estudou sem o PEI. E nesse ano eu falei que eu não abriria mão. Fiz essa carta, escrevi uma carta de forma tranquila e muito cordial, porque eu acho que nada se resolve com brigas. Falei sobre as condições do meu filho, as condições emocionais. Mandei essa carta para a neuropsicóloga. Ela pediu para complementar com a parte cognitiva, porque vai ter algumas vezes que ele vai sim terminar as tarefas dele mais rápido que outros colegas. E para não atrapalhar a turma, tem que ter um plano B. Então, passei sim para a neuropsicóloga, fiz as adequações conforme ela solicitou, assinamos tanto eu a carta quanto a neuropsicóloga. E aí obtivemos um retorno que agora, em março, será elaborado o PEI dele, que nós não precisamos nos preocupar. Mas uma coisa que eu me pergunto, se eu não tivesse feito essa carta, se eu não tivesse feito tudo que eu fiz, como hoje estaria meu filho? Então assim, esse vídeo é para você pai, para você mãe, para fazer aquilo que está no seu coração. Tocou muito no meu coração de fazer essa carta para exigir, né, a elaboração do PEI. Assinei digitalmente, tem a data que foi feita essa carta, a data enviada, que eu pedi para confirmar o recebimento, eles confirmaram e vou aguardar agora em março para ter um retorno. Mas tudo aquilo que eu fiz pelo meu filho. Eu não quis brigar com a escola, eu não quis muitas das coisas que a escola pediu, a gente fez, a gente concordou de forma tranquila, mas aquilo que sempre tocou no meu coração que precisava ser feito, eu corri atrás. E agora eu vejo a necessidade de se fazer um PEI para o meu filho, vi há um tempo atrás, mas vi mais ainda agora, porque ele começou a verbalizar algumas dificuldades na escola. Meu filho vai para a escola sem dificuldade, porque no primeiro ano que ele foi para a escola, ele tinha uma dificuldade gigantesca de almoçar, escovar dente, pôr uniforme, fazer toda a rotina para poder ir para a escola. Mas não era porque ele simplesmente não gostava da escola. A escola não tinha nenhuma atração para ele, porque estava aprendendo a I, O, U, ele sabia o alfabeto inteiro. Então ele achava que era só brincar, mas não podia brincar, né? Porque tem a hora certa de brincar, tem a hora certa de ver as musiquinhas. Então assim, e essa escola não tá errada, tem que ter regras, tem que ter rotina. Só que meu filho tinha essa dificuldade. Então, e agora como ele está contando algumas coisas, soltando alguns relatos, soltando algumas dificuldades que ele tem, e voltou a falar que não gosta de ir para a escola, que prefere ficar em casa. Então a gente precisa ter um plano B, porque o que adianta meu filho ter uma capacidade cognitiva gigantesca, um QI assim de 1% da população, sem que a gente não sabe explorar, sem que a gente não sabe dar uma condição para que isso desenvolva de uma forma adequada e tranquila. Porque não adianta nada meu filho ter um QI altíssimo e não conseguir ir para a escola para aprender, não ter prazer em aprender as coisas, né? Então, foi uma das coisas que eu falei, esse ano eu não posso abrir mão desse tempo. Esse ano eu não posso abrir mão das necessidades básicas do meu filho dentro da escola. Mas enfim, é isso. Se você também passa por essa mesma dificuldade, se você tem essa dificuldade em relação à escola, comente aqui. O seu relato pode ajudar tantas mães. Comente aqui conosco quais as suas dificuldades e o que você fez que deu certo.